Então, boa noite. Estamos começando um evento novo no programa de pós-graduação em Direito e Justiça Social, que vai tratar da mobilidade acadêmica, uma troca de experiência entre discentes. O meu papel enquanto coordenadora do programa é mediar um encontro e conversar um pouco sobre as experiências acadêmicas e pessoais, né, que o grupo viveu. Então, nós tivemos 4 mobilidades, né? Uma delas, uma mobilidade nacional, e as outras 3 mobilidades que foram realizadas num grupo de 3 internacional. Então, eu vou passar a palavra para a mobilidade nacional, contar um pouquinho, né, que foi a Caroline Ledesma-Alain, contar um pouco do como foi essa experiência vivenciada por ela, e inclusive vivenciada junto comigo, porque eu acabei fazendo a mobilidade junto. Foram dias especiais, né? E me imagino que os colegas também que têm ido para a Argentina também tenham vivido os dias especiais, dessas boas lembranças da vida, né? Então, Carolina, eu te passo a palavra e a gente vai conversando. E para quem nos assiste e quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, né? Isso é uma conversa informal, não é uma conversa acadêmica, é uma troca de experiências. Então, ela tem essa característica de diálogo. Tá? Só pedir a palavra e fazer a pergunta que quiser, a intervenção que desejar. Te passo a palavra, Carolina. Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de falar hoje aqui, de compartilhar, na verdade, né, que a professora Sheila me disse que isso aqui ia ser uma conversa, né? Quando eu perguntei como é que vai ser, ela disse que é uma conversa. Então, para mim, eu estou bem feliz de estar aqui para conversar com os meus colegas, né, e compartilhar essa experiência da mobilidade, que para mim foi uma grata surpresa do mestrado, assim, porque eu confesso que eu não sabia dessa possibilidade antes de entrar no mestrado. Eu sempre ouvi falar em doutorado de sanduíche e achava que no mestrado não existia possibilidade de cursar em outros lugares. Uma ignorância da minha parte, mas eu me lembro que uma das primeiras conversas com a professora Sheila, que é minha orientadora, eu demonstrei esse meu interesse, né, em conhecer outras universidades, em estudar em outros lugares, e ela me disse já de início, olha, isso é uma possibilidade sim no mestrado, só que a diferença, né, que no doutorado de sanduíche tem um apoio financeiro, uma bolsa, né, tem uma situação um pouco diferente. Até depois a Sheila me corrija se eu estiver explicando errado, mas eu me lembro que ela me falou dessa forma, assim, que o que eu precisaria fazer para ter essa experiência seria buscar um lugar que fosse viável financeiramente para mim, porque a princípio eu não teria, pelo menos até então não se teria nenhum aporte financeiro da universidade. E aí tá, nossa primeira conversa foi assim, e depois, acho que na nossa primeira reunião de orientação, também, eu de novo resolvi perguntar, né, como quem não quer nada, professora, será que tem essa, como é que seria, onde é que eu poderia buscar, o que eu poderia fazer para buscar essa oportunidade de mobilidade? E ela me disse, olha, eu acho que para ti, como os meus estudos são na área do gênero, ela me disse, olha, eu acho que para ti seria bem interessante a Universidade Federal de Santa Catarina, que tem um núcleo de estudos que é maravilhoso, acho que seria bem interessante para mim. E eu tive a sorte de dizer para ela que para mim seria um lugar viável, porque eu tinha o meu irmão que reside lá. E eu estou compartilhando isso, que nem sei se é o objeto aqui da nossa conversa, mas eu estou compartilhando porque eu acho que as minhas dúvidas também devem ser dos outros colegas, né? Assim, é pensar, como é que as pessoas fazem para ir? Como é que, né, como é que foram? De onde que partiu? Com que recursos, né? Eu acho que são essas as dúvidas. E eu acho que um dos grandes obstáculos sempre para a gente pensar em estudar em outros lugares é o obstáculo financeiro. Então, assim, uma das minhas dicas, né, para quem tem esse interesse, em primeiro lugar, seria converse com o seu orientador, né? Converse com o seu professor e mostre interesse, porque eu mesma achava que nem existia essa possibilidade, mas foi falando que eu descobri. E depois, claro, eu tive a sorte de ter total apoio da minha professora, que, como a gente sabe, está aqui, né, é coordenadora do curso e é uma entusiasta dessa troca de experiências, né, ela incentiva muito, não só a mim, como orientando, mas todos os colegas que têm interesse.
eu tive a sorte de ter total apoio da minha professora, da minha orientadora, mas eu acho que, em primeiro lugar, deve partir do aluno buscar, ter interesse e perguntar. E, em segundo lugar, buscar um lugar que seja viável. Às vezes tem uma, né, alguma universidade que seja viável. Bom, a partir desse momento, abre o site, entra, né, que foi o que nós fizemos, né? Nós abrimos o site, vimos que na UFSC, no meu caso, na UFSC, nas semanas, assim, umas 2 semanas depois da data que a gente pesquisou, ia ter uma disciplina concentrada. Então, nós lemos ali e a professora disse, olha, tenta, vai lá, liga para a coordenação. E foi o que eu fiz. Fui lá, liguei para a coordenação, me informei como é que funcionaria. No meu caso, a experiência foi de 2 semanas. A disciplina era uma disciplina concentrada, correspondia a um crédito, né, uma disciplina curtinha, mas de 2 semanas, que é uma das questões que eu acho que também tem que se avaliar para viabilidade, que não é só financeira, né, é de organização da vida, né, porque vai ter que se deslocar, estar em outro lugar. Então, eu acho que procurar ou eventos ou disciplinas concentradas para que se possa ter um tempo, né, assim, palpável, e buscar nesses lugares temas atinentes à tua pesquisa. Eu acho que, e não necessariamente exatamente da tua pesquisa, tá? Na minha experiência, a disciplina que eu cursei foi uma disciplina que se chama O Ativismo Político das Mulheres no Cone Sul. Ela foi ministrada pela professora Alejandra Oberti, que é uma professora da Universidade de Buenos Aires, e foi isso que chamou a atenção da professora Sheila, que ela me disse assim, olha a grande oportunidade, tu vais poder ouvir essa professora argentina, que é uma grande pesquisadora no tema, né, de gênero, ela faz pesquisas com história oral sobre gênero, sobre movimentos feministas, e ela vai estar em Santa Catarina, que ainda, né, acaba que a distância é quase a mesma, mas era uma oportunidade enorme, assim, maravilhosa para mim. Então, eu fui atrás, né, fui lá atrás da secretaria, consegui a inscrição, até a professora me acompanhou, porque interessava ela também, e foi incrível, assim, foi uma experiência até difícil de mensurar o tamanho, e hoje eu fazendo um relatório para entregar, eu percebi quanta coisa agregou, além do que eu tinha me dado conta, assim, porque a disciplina, foram 4 encontros, e a professora falou sobre o movimento feminista a partir dos anos 70, na época da ditadura, passando pelos anos 80, quando começaram os encontros feministas na Argentina, até os dias atuais, e ela nos mostrou assim o quanto essas lutas, essa história de luta foi importante para chegar nos dias de hoje e as argentinas conquistarem vários direitos para as mulheres. Então, assim, parecia a princípio, mas ditadura não tem nada a ver com o meu tema. Mas tem, sempre se aprende, sempre se agrega e abre a mente, assim, abre o pensamento. Então, além disso, é importante eu dizer, além disso, a gente teve a sorte de estar lá nessas 2 semanas. Houveram 2 eventos que a gente pôde participar. Um evento sobre o aborto enquanto direito, que foi um evento de 2 noites interdisciplinar, com palestrantes de diversas áreas do conhecimento, e que também foi uma surpresa, porque a gente, se não estivesse lá, não teríamos nem sabido que aquilo ali iria acontecer. Foi super bom, palestras excelentes. Então, eu acho que é isso, assim, não sei se faltou alguma coisa, mas eu acho que eu aconselho a todo mundo. Para mim foi uma grande, assim, um grande aprendizado, e eu acho que todo mundo que puder buscar, deveria fazer mobilidade, tentar, porque agrega muito, muito mais do que a gente consegue mensurar mesmo. Obrigada. Eu que te agradeço, Caroline. A Raquel estava aqui, eu não sei se ainda está, porque eu não vejo na tela, né? Mas acho que é importante também falar do grupo, né, que tem de pesquisa. Esse é um programa interdisciplinar, transdisciplinar, na verdade, de ciências sociais e humanas. Então, abrange distintas áreas, história, sociologia,
esse é o diferencial desse curso da UFSC, e também o grupo de pesquisa, né? Que deu para rever professoras que eu não via há muito tempo, como a Joana Pedro, que é um ícone na área de história, né? Que trabalha com questão de gênero, e a Oberth. Eu disse para ela, eu vou também, se me aceitarem. Eu fiz a inscrição e disse, olha, eu sou professora, sou coordenadora, mas eu gostaria de poder ir se abrirem essa exceção. Já fui pedindo, porque na princípio não iria, e no fim foi excelente poder voltar a ser aos bancos acadêmicos, digo eu como professora. E a Oberth, ela está no grupo que tem um trabalho excelente, que já está entrando num outro patamar, que foi, junto com o movimento de direitos humanos na Argentina, o grupo que resgatou toda a história, através de documentação, de testemunhos, etc., e que criou um museu, que é um museu deste período histórico. Tá? É o segundo maior museu de dados de períodos de exceção que tem no planeta. Uma coisa que é muito interessante desse museu, para bem de preservar as suas informações, existe réplicas dos originais na Finlândia, um lugar inacessível, que é um museu onde guarda documentos inacessíveis, tá certo? Não sei se vocês sabem disso, né? E agora eles estão tornando todo esse museu, dentro da disponibilidade que tem, virtual, para que todos tenham acesso a esse historial todo da época da ditadura. Então, foi muito interessante, porque ela focou um período dele na ditadura e depois saiu para outros movimentos, e entrou, inclusive, em temas de toda a América Latina que tratam da questão de gênero, política, etc. Tá? Então, acho que valeria a pena complementar com isso. E outra coisa que é importante também, eu adoro viajar, eu conversei com a Jéssica e disse para a Jéssica, se eu pudesse, eu ia no carro junto com vocês para a Argentina. Estou precisando bater asas, acho importantíssimo fazer isso, que a gente respira outras coisas, vem com muito entusiasmo para casa, o entusiasmo estimula a criatividade, isso é muito importante, né? O próximo vai voltar entusiasmadíssimo, será o Vinícius, né? É essa troca de experiência que se tem com as pessoas, né? Também deu para rever amigos, né? Professores que foram aqui da nossa casa, como o Everton, o Quintanilha, a Joana, esposa do Everton. Então, assim, para mim foram dias muito bons. Tudo isso trabalhando com coisas da coordenação, né? Junto. Mas foi uma experiência bonita para o ano de 2022, desde o ponto de vista acadêmico e também desde o ponto de vista pessoal, né? Essa estada lá pela universidade, aproveitar coisas que é exatamente o que disse a Caroline, que foram acontecendo no transcorrer. A questão do aborto muito ligada à temática daquela menina e da juíza, né? Por que o hospital da UFSC não autorizou o tema do aborto? Inclusive, a gente teve a oportunidade de ouvir a enfermeira, professora, doutora enfermeira do hospital, que foi a que coordenou o código de conduta para atuar nessas situações no ano 2000, né? Então, foi muito interessante todo esse momento que estávamos lá e o que a gente pôde experienciar. Tá? E desculpa, Sheila, te interromper, mas só para complementar também, o que eu achei muito interessante de lá, assim, como tu disse, é essa questão do interdisciplinar, né? Por ser um programa interdisciplinar, traz esse envolvimento de todas as áreas do conhecimento. A própria disciplina que a gente fez com a Alejandra, ela era no mestrado interdisciplinar, no programa interdisciplinar, e aí as dúvidas, os comentários eram de pessoas que pesquisavam do jornalismo, das artes, do cinema, né? E isso agrega muito, isso agrega, faz a gente pensar de outros ângulos, né? Então foi realmente incrível.
Sim, era muito interessante, porque aqui abrir a boca para falar e dizer coisas jurídicas era eu, algumas vezes a Carolina, mas quando ela deixava, e daí o resto de todas as áreas, assim, era muito bonito. Uhum. Porque daí outras coisas as pessoas perguntam que para nós não nos ocorre, né? Exato. Bom, também ganhamos, ó, um livro das professoras lá, assim, foi muito bonita a nossa estada. E faltou levar um painel dizendo que nós éramos do programa aqui. Estou brincando como foi lá na Argentina. Agora, de vocês, os três, Alessandra, Jéssica e Vitor, quem começa a falar? Pode Acho ser. que eu ia falar eu por causa do que eu convidei eles para ir comigo. Então vai lá, começa tu falar. E é pelo A, fica na ordem alfabética, então, pronto. Então tá. Passa Então a eu fala. acho que eu vou contar do início e aí eles podem contar do restante para a gente dividir e não ficar repetitivo. E daí eu falo um pouco da minha experiência pessoal. Bom, a gente fez uma mobilidade acadêmica internacional que foi daqui para a Argentina, na UNL, que é a Universidade Nacional do Litoral, que fica em Santa Fé. Eu descobri essa escola de inverno e ela tem o propósito de falar sobre desenvolvimento sustentável da América Latina e sobre a Agenda 2030 da ONU, que são temas que a gente já debate durante as aulas do PPGD. E, bom, eu descobri essa escola de inverno pela REINTER, que é a Secretaria de Relações Internacionais da FURG. Eu acompanho a página deles já faz desde o meu primeiro ano da graduação, porque eu sou graduada da FURG, né? Então, desde o primeiro ano da graduação, eu sempre acompanhei a página deles e eu sempre fui muito interessada em fazer projetos de extensão e enfim, procurar mobilidades acadêmicas. Tanto é que no meu terceiro ano da graduação, eu dei a entrada, assim, a um processo de ir para a França, né? Mas aí veio a pandemia e acabou com tudo. Mas o bom é que o PPGD oferece para a gente essa oportunidade de ir para fora também, né? Que então eu consigo fazer isso fora da graduação e agora no mestrado. E, enfim, eu vi essa escola, fiquei muito interessada no assunto da escola e o que ela oferecia, e já pensando na minha vontade de ir para fora, eu comentei com a Jéssica e com o Vitor, e eu acho que no dia seguinte eles já falaram, vamos, bora. E não pensaram duas vezes. Aí a gente já foi correndo atrás das coisas. Ficou mais fácil porque a FURG e a UNL, elas são conveniadas. Então a gente ganhou um desconto na hora da matrícula. Desconto de 50%. E ficou mais fácil. Meu orientador, o P3, que é o mesmo do Vitor, ele sempre soube que eu queria ir para fora também, então logo que eu falei para ele sobre a escola, ele já incentivou aí, falou que seria uma experiência incrível, e que poderia, apesar de não ter a ver com o meu tema de dissertação em específico, porque eu estudo movimentos migratórios, mas não tem forma melhor de estudar movimento migratório do que migrando, né? Então, para mim foi uma experiência assim, nesse sentido da migração, abriu para mim muito pensamento para escrever, entusiasmou muito assim. E nossa, quando eu estava lá, eu percebi quão privilegiada eu sou, porque eu poderia ter sofrido muitas barreiras desde o início e em nenhum momento isso aconteceu. Eu fiquei pensando assim, que a gente teve barreiras no início, coisas que a gente não sabia que tinha que fazer, mas a gente sempre foi muito bem tratado, sabe? A gente sempre teve pessoas muito boas nos auxiliando, pessoas que estavam prestativas a isso. E eu fico pensando que, na realidade, a maioria dessa crise migratória que está acontecendo agora no mundo, as pessoas elas não têm nem 1% do tratamento que a gente teve, sabe? Do auxílio. E fora isso, também teve um pouco da barreira da língua, né? Que a primeira semana foi um pouco difícil, foi bastante
difícil de entender, difícil de falar, mas depois as pessoas com quem a gente estava, os professores, os alunos da escola de inverno, toda a coordenação, eles eram muito receptivos. Então, tanto é que teve uma palestra que falava assim, professor, você pode falar mais devagar? Então, foi bem interessante, assim, nesse sentido, a gente se sentiu muito acolhido, foi uma troca incrível. No último dia eu já estava falando um portunhol excelente, e eu vou deixar eles falarem um pouco sobre como é que foi as aulas e, enfim, como é que foi a viagem, para não falar o que eles já vão falar. Obrigada. Jéssica, te passo a palavra. Eu que agradeço, Alessandra. Bom, eu acho que a gente só tem a agradecer ao UNL, que nos proporcionou uma estadia excelente lá na Argentina. As pessoas foram muito receptivas, tanto na universidade, quanto na cidade de Santa Fé, ou em todos os lugares que a gente passou. Então, enquanto a isso, a gente não tem o que reclamar realmente. Os professores da universidade super nos receberam, e, na verdade, assim, ó, lá acontecia que nas 2 semanas do evento, os professores, eles não eram só do direito, tinha essa interdisciplinariedade que a Caroline estava falando ali. Tinha professor que era engenheiro químico, tinha professor que era engenheiro florestal, tinha professores que eram médicos, então tinha arquitetos também. Então, por exemplo, quando fossem tratar a respeito do meio ambiente, não era só o direito falando sobre meio ambiente, era uma série de pessoas falando sobre meio ambiente. O que me deixou muito feliz foi chegar lá e encontrar todas as temáticas que a gente trabalha no PPGD. A gente encontrou lá. Então, foi assim, ó, fantástico isso. Nas primeiras semanas, a gente teve um pouco de dificuldade com a língua, como a Alessandra estava falando, porque era difícil entender e se comunicar, porque eles falam consideravelmente rápido, mas, ao mesmo tempo, foi muito legal, porque a gente saiu de lá entendendo muito bem e falando também. Então, foi uma super imersão. A Argentina é um lugar riquíssimo na questão cultural. Eles não só nos levaram em museus e nos mostraram as comidas típicas lá da cidade em si e da Argentina, como também a forma pedagógica deles é bem diferente da nossa. Em que sentido? Por exemplo, lá nas 2 semanas, na parte da manhã a gente tinha palestra até a 1h30 da tarde, dava uma pausa, retornava, aí a coordenação em si separou os alunos por grupos, aqueles grupos montavam uma matriz escrita sobre a problemática que foi tratada na parte da manhã, e aí, depois disso, depois de umas 3 horas de debate entre os grupos, entre si, a gente debatia entre todos aquela temática e tentava traçar estratégias para resolver a problemática que tinha sido conversada no turno da manhã. Então, assim, foi riquíssimo em todos os sentidos, não tem nem o que falar. Quem tem vontade de fazer mobilidade, eu super apoio, super incentivo e digo para vocês que essa experiência é uma experiência única, porque além de todo o conhecimento que a gente teve lá, a gente fez laços de amizades. A gente saiu lá da Argentina feliz com tudo que tinha aprendido e trouxe para o Brasil, além de muito conhecimento, amigos que ficaram lá. Então, a mobilidade, eu acho que ela só veio acrescentar e trouxe mais estímulo para a gente pesquisar os nossos temas. Eu tive bastante contato lá com direito ambiental, que era uma das vertentes das discussões trabalhadas na escola de inverno. Então, assim, só agradecer e ficar muito feliz com tudo que eu aprendi lá. Até porque lá também eles têm uma questão muito forte, a questão hídrica lá, que é o que está voltado à minha dissertação. Então, lá eu encontrei bastante, digamos assim, estímulo para voltar a escrever. Então, agora eu vou passar a palavra para o Vitor, para deixar ele falar também um pouquinho sobre. Bom, pessoal, boa noite, então, a todos, novamente. Vou reiterar alguns pontos que as gurias já disseram ali.
Na verdade, nós brincamos no início, né, que não foi uma imersão, foi um afogamento, né? Porque desde quando nós temos do Brasil, foi um desafio atrás do outro. Mas superamos todos os que se colocaram à nossa frente e cada situação serviu de, digamos assim, estímulo para a gente continuar a nossa caminhada e nos proporcionou, como a Jéssica falou e a Alessandra falou, essa troca e uma aquisição de cultura foi muito proveitosa. Essa perspectiva que eles adotam lá, para mim, foi diferente e foi de grande valia, porque uma das propostas da escola de inverno era retirar a pessoa da sua origem e colocá-la num contexto de cidadão latino-americano para que fosse abordadas as temáticas e voltadas às soluções como um todo, né, para a América Latina. Então, isso foi muito, muito, muito importante. Pelo menos na minha concepção, eu tive um acréscimo como cidadão e como aluno muito forte, porque a gente passa a perceber as situações de outra perspectiva. E isso é crucial, eu creio, na vida acadêmica. Uma sugestão que eu faço para quem queira fazer a mobilidade tenha coragem e tenha um bom planejamento. Né? Nós encontramos algumas dificuldades iniciais ali, com a língua, que nem as gurias falaram, com o câmbio, né? Inicialmente ali, que foi muito importante. A gente conseguiu, digamos assim, satisfazer as problemáticas que se colocaram à nossa frente, mas o planejamento é fundamental. Né? Nós estávamos em 3, então cada um se ajudava, né? Isso facilitou muito a mobilidade, mas eu vejo que se tivesse sozinho, por exemplo, ou eu, ou a Alessandra, ou a Jéssica, ou qualquer outra pessoa, ficaria muito mais difícil, né? Então, é interessante fazer esse planejamento, fazer uma, digamos assim, uma varredura do local de onde tu vai ficar, dos pontos estratégicos que tu tenha que, porventura, utilizar, uma casa de câmbio, entrar em contato antes, ir com um pouco de dinheiro já, né, trocado, porque dependendo do contexto, como foi com a gente, nós chegamos lá e não conseguimos fazer o câmbio no primeiro dia. Então, teve um pouquinho de dificuldade em relação a isso. Nada que tivesse força de nos parar, né? Então, foi tudo muito proveitoso, muito produtivo. Eu gostei bastante dessa troca de conhecimentos. Conversamos com todos os professores lá, todos foram muito receptivos. Os alunos, então, foram sensacionais. Fizemos amigos, como as gurias falaram. E seria isso da minha parte. Eu me coloco à disposição aí para responder alguma pergunta, mas foi muito bom mesmo. Foi uma das melhores experiências acadêmicas até o momento que eu tive. Então, Felipe, como professor, queres comentar alguma coisa? Co-orientador? Sheila, de forma muito, muito sucinta, assim, né? Eu acho que vale a pena a gente registrar, né? Parabéns, né, para vocês 4 aí que fizeram essa, vamos chamar de primeira iniciativa, assim, pelo menos mais recente, ou neste ano, né, de mobilidade. Eu acho que a mobilidade, além de ser uma experiência acadêmica ímpar na formação da gente, né, principalmente nesse início da trajetória acadêmica, assim, ela é uma experiência de vida, assim, acima de tudo, né? Então, é mais do que uma experiência acadêmica, uma experiência de troca cultural, né? Uma experiência para conhecer pessoas, conhecer lugares, assim. Eu conversei, já tive essa conversa em outro momento, no cafezinho com o Vitor e com a Jéssica, assim, eu pude perceber a empolgação muito, muito forte, né, deles de já fazer uma nova mobilidade, assim, em outra ocasião. Então, eu acho que quando a gente, né, mudando um pouquinho de assunto, quando a gente fez toda aquela discussão, por exemplo, de reforma curricular da graduação em Direito, né, a gente consignou lá um item específico para a importância da mobilidade, né, da internacionalização, já na graduação.
né, dos estudantes. E eu acho que o nosso programa, nosso mestrado, né, também tem que investir nesse aspecto. Acho que a gente tem trabalhado bem nesse ponto, para internacionalizar não só os cursos, mas internacionalizar a própria unidade, né, o próprio curso de direito, a própria faculdade de direito, né, em todos os seus cursos. Assim. Então é isso. Acho que foi uma experiência muito legal. Percebo a motivação, assim, a felicidade de quem participou. E a gente tem que continuar, né? Acho que a gente tem um escritório de relações internacionais, assim, que trabalha bem mesmo, sabe? Acho que as gurias, né, e o Vitor, que tiveram contato lá com a Nicole, com o Guilherme, né, com toda a equipe ali da Reinter, eles trabalham bem, assim, eles dão todas as coordenadas. A gente tem que até, vamos chamar assim, explorar mais a nossa Reinter, né, demandar mais a nossa Reinter, porque eles trabalham, tem muitas conexões e possibilidades de mobilidade, seja nacional, seja internacional. E acho também que a gente tem que pensar, né, Sheila, daqui a pouco se aventurar e começar a pensar em organizar cursos nesse formato, assim, né? Eu sei que a gente está todo mundo cansado, que a gente não aguenta dar mais trabalho, mas quem sabe o ano que vem, né, com mais planejamento, com mais tempo, quem sabe com algum tipo de orçamento, né, a gente também não possa organizar algum tipo de evento intensivo, né, de uma semana, 10 dias, para receber pesquisadores internacionais também. Né? Mas eu quero deixar essa mensagem aí de congratulação para vocês 4, né, e que a gente invista ainda mais na mobilidade. Obrigado. Então, assim, eu como coordenadora, professora e companheira nessa viagem de vocês, na que eu fiz com a Caroline e com vocês em um coração. O que eu diria que é importante a gente pensar? Enquanto eu estava com a Caroline lá, eu disse para ela, gente, eu vou fazer um curso, foi ou não foi, Caroline? É testemunha disso. Eu almoçando e já dizendo, vou fazer um curso, vou começar a atrair gente, porque eu estou com os projetos, agora em agosto vão vindo novidades. Um dos projetos é justamente esse da OEA, que ganhamos aí 2 colegas, né? E aí eu disse para ela, mas eu quero atrair, eu gosto disso, né? A parte da docência boa é justamente essa é a parte do trabalho que não incomoda, né, Vienne? O que incomoda são outras coisas. Estar com essas trocas, ter outras pessoas. Então, hoje, quando eu recebi a notícia que a UEA tinha destinado 2 estudantes para nós, dos 5 que eu disse que poderiam vir, estavam lá classificados, eu saí saltando, eu disse que bom ver começar a chegar pessoas de fora. Isso para mim é super importante. Eu me alimento disso, né? Dessas trocas que quem já teve essa experiência como a de vocês percebe, né? Isso é impagável. Né? Achei importante a dica de acompanhar a Reinter. Na verdade, tudo isso começou, eu devo ao clique, porque o start de uma coordenação são tantos, quando ouvi a frase do Philip Fink, fala com a Reinter, né? Um tempo atrás, do ano passado. Foi graças a essa fala que veio a OEA, né, e que veio uma série de coisas, e a sugestão que tu desse, Alessandra, é excelente, acompanhar a Reinter. Tá? Até enquanto vocês estavam lá, o Vinícius, que sempre me dá suporte, nós colocamos os convênios nossos do programa e da FURG na própria página do programa, para quem for se candidatar nos editais, já vê ali. Né? Inclusive, eu quero traduzir isso aqui, eu só não tive tempo, e de colocar em outros idiomas na própria página, justamente para estar aí de fora, pessoal, de fora, não só daqui, nas nossas atividades aí do curso. A ideia é justamente essa, já vem de, não querendo. Uma coisa que eu quero dizer, eu digo isso também, assim, como professor e como coordenador, eu fico feliz que vocês tenham ouvido a minha frase. Nós, como FURG, como PPGD, trabalhamos com a Agenda 2030. O dia que vocês me contaram, a Alessandra contou que vocês queriam fazer um curso de inverno na Agenda 2030, eu disse, alguém ouviu, coisa boa. Porque também é importante para a gente saber que está sendo ouvida nas dicas que está dando. Né?
E também, ouvindo as dicas que vocês estão dando, pensar um curso de Agenda 2030 interdisciplinar, com tudo que tem na FURG, de outros cursos e de excelentes profissionais em outras áreas, outros programas, etc., é um desafio em 20, que nós vamos ter que encaminhar. Agora, depois da frase deles, eu já fiquei pensando. Tem a oceano, tem as engenharias, tem as geografias. Já estou eu aqui cheia das ideias, né? Desesperada para ter tempo de executar, que são coisas diferentes. Planejar e executar. Porque a frase apesar de estar desesperada de ter que ler coisas sobre planejamento estratégico, a coordenadora está de acordo contigo. Tudo precisa ser muito planejado. E uma coisa que é importante, por mais que seja planejado, aparecerão os percalços, os desafios, e que a gente pode dizer, inclusive, os problemas, né, que a gente tem que solucionar no transcorrer da locomoção. Coisa que foi facilitada, no caso de uma mobilidade nacional, é óbvio, pelo idioma, né? Mas essa mobilidade nacional para outros estados, né? Eu lembro que quando estava lá, eu dizia, agora eu quero que todo mundo, quero enviar vocês lá para o norte, lá para o nordeste, e no programa da não sei o quê, não sei quanto, eu até tinha que pegar as mensagens e ver as relações que eu tenho, assim, agora eu quero todo mundo transitando, né? Transitando, eu disse isso para a Caroline. Eu disse, inclusive, eu quero voltar a transitar. Né? E a América Latina, por que para nós é importante? Porque é a nossa casa. A nossa casa que anda tão descuidada por distintos motivos. Né? Então, a gente, aqui no Sul, tem que valorizar essa não a ideia de fronteira clássica, mas a ideia, sim, desses vizinhos que a gente tem tão próximos, mas também tão distantes, dependendo de onde estão no restante da América Latina. Né? E fazer uma coisa que é muito importante, que eu disse isso sexta-feira passada, e vocês já vão ficar convocados para outra coisa aqui de antemão, que é o seguinte, fazer com que o Brasil deixe de só olhar para o norte, o norte oficial, não o norte do nosso curso, porque o norte do nosso curso é invertido, justamente por isso ele está invertido. Foi sugestão do Salá lá no grupo, o Vink se lembra disso, e aí a gente achou esse símbolo invertido, né? É pensar no nosso norte, que é justamente a América Latina. Eu sou uma entusiasta disso e andaria o resto da minha vida por todo esse continente maravilhoso, tá? Enfim, o que eu quero dizer antes que eu me esqueça, porque depois a Sheila esquece, anotou aqui, mas se não corre coisa, esquece. Seguinte, nós estamos organizando um evento lá com a Argentina, os argentinos e nós andamos de mãos dadas, para variar com a Universidade Nacional de Rosário. E esse evento, o Julio e eu deixamos muito a cargo de estudantes de graduação e pós-graduação. O Vinícius participou semana passada, ele pode dar o depoimento depois da fala do Vitor. E ele, primeiro uma parte comigo e com o Julio, depois nós saímos da reunião. A parte que ficaram com vocês, ele disse, professor, eu estou encantado. Foi maravilhoso uma experiência. Eu disse, toca para lá, foi a frase que ele me disse. Eu disse, que bom que tu ficou entusiasmada, porque essa troca. E uma coisa que vocês disseram também é verdade. Os argentinos têm argentinos e argentinas, né, pelo tipo de educação que tem, muita capacidade argumentativa. Uma coisa fantástica. Né? Então, essa troca realmente ela é salutar para nós. Pela forma e pela postura acadêmica que tem, é muito interessante. Tá? Acho importante também a dica, além de buscas em reinter, ver o que se tem, né? Eu tinha dito para o professor Asmus, eu disse, um dia, quando eu puder, eu quero fazer esses cursos de verão e de inverno, ofertados com esse pool que conseguiu descontos para vocês, de universidades, né? O grupo de Montevidéu, que são só universidades públicas da América Latina, né? E que investem nessas trocas temporárias, algumas vezes até com bolsas. Então é importante, eu não tenho tempo,
né? Mas é muito importante acompanhar essas chamadas, porque daqui a pouco vocês conseguem viajar com bolsa. Com relação, eu já fiz o formulário, sabendo a resposta de vocês, a FURG ou PPGD não ofertou nenhum tipo de ajuda. Sim, é verdade, porque não estava previsto, isso aconteceu sem uma previsão prévia. Mas a ideia é começar a ofertar a ajuda que for possível, com base no que nós temos, né? Daqui para frente. Tá? Para o próximo ano isso será possível, por enquanto não, né? Justamente com a ideia de fazer o que dá dentro do que tem da nossa realidade de financiamento hoje disponível. E daqui a pouco a gente pode, inclusive, ir atrás de outros financiamentos. Né? Financiamentos a gente tem que. A coordenadora aqui tem que ter tempo para começar a buscar outras agências de financiamento. Tá? Então, que fique isso, que se olha a página do programa, os convênios que se tem, que se acompanha a Inter, que é uma coisa importante também. Que mais? Acho que era isso. Vou passar a voz para o Vitor. Só uma colocação, professora, que eu acho muito importante para todos aqueles alunos que pretendem fazer mobilidade. Quando nós decidimos que nós iríamos fazer a mobilidade, a gente buscou muita informação no YouTube, na internet, em relação ao local e tudo mais. E nesses meios de comunicação, muita gente falou, vocês vão ter problema com isso, com aquilo, com aquele outro. O pessoal é um pouco fechado, muito pelo contrário. Essa pré-definição, esse pré-conceito de relacionamento foi totalmente superado. Eu até conversei com as gurias na volta, eu disse para elas, nossa, eu nunca esperava ser tão bem tratado. Não somente na universidade, mas também o pessoal da polícia, da fronteira, porque a gente atravessou o Uruguai, depois para chegar na Argentina. Todos os locais que nós precisamos de algum auxílio ou que nós precisamos de alguma informação mais precisa, nós fomos, olha, muito, muito, muito bem tratados mesmo. Então, tanto a comunidade em si, a acadêmica, e a comunidade não acadêmica foram extremamente solícitos conosco e em nenhum momento nós tivemos problema em relação a isso. Essa é uma questão que muitas vezes barra muito o aluno que quer fazer a mobilidade. Às vezes, eu vou ir sozinho, vou encontrar esses desafios ou vou encontrar um tratamento diferente do que eu estou acostumado. Bom, em relação a essa nossa experiência, nós só temos a agradecer e a elogiar tanto o pessoal do Uruguai, por onde a gente passou, quanto o pessoal da Argentina. Todos foram muito, muito cordiais conosco. Isso é muito importante a gente destacar, porque tem muito preconceito, né? Então, essa questão que a senhora mencionou também, em relação a voltar os olhos mais para a América Latina, foi um dos temas abordados lá na escola, e foi tema de uma palestra do professor Debes, Eduardo Debes. Ele disse que tudo é Europa, né? Tudo a gente busca na Europa, 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 sendo que a gente tem uma vasta quantidade de pensadores intelectuais latino-americanos que muitas vezes a gente não valoriza conforme deveria, né? Então, esse trânsito intra-latino, América Latina, é crucial mesmo. Eu assumo que quando eu voltei de lá, eu redirecionei o meu foco em relação à minha pesquisa, tentando também abarcar intelectuais latino-americanos, porque, olha, é uma coisa muito, muito, digamos assim, peculiar, nossa, só buscar na Europa, sendo que a gente tem uma gama de pensadores e intelectuais aqui na América Latina que a gente não aproveita. Né? Então, seriam essas as minhas contribuições. Muito obrigado. Um bom depoimento também. Tem que aproveitar os intelectuais e tem que pensar a nossa realidade, né? Que ninguém melhor que nós para pensar a nossa realidade. E não significa que seja ignorar, né? Me lembrando do Henrique Dussel. O Henrique Dussel,
ele é amigo do reitor da Universidade Católica, onde eu estudava lá atrás em serviço social, porque eu sou formada em serviço social também. Passou uma temporada larga, longa aqui em Pelotas, então eu acompanhei muito Henrique Dúcio. Vocês hoje conhecem o Henrique Dúcio, né, que em função do decolonial. Eu conheço o Henrique Dúcio da teoria da libertação, da filosofia da libertação, que eu acho, inclusive, muito mais bonito. O intelectual que conhece, sabe, uma formação brilhante, né, filosófica, em grandes nomes europeus, mas pensa a nossa realidade, que isso também a gente tem que pensar. Não é só é muito importante citar autores e autores daqui, mas é também voltar para isso, né, porque existem temas que são comuns. Vocês falaram da questão hídrica, é extremamente importante para qualquer um de nós a questão hídrica, né? E dessa América Latina tão sofrida, né, tão necessitada de que o meio acadêmico pense essa realidade, proponha. Acho que na pandemia também a gente viu nomes que nem sabia que existiam, com capacidade, pessoas que circulam, né, grandes cientistas. Acho que a gente tem que pensar isso, tá? E o Brasil sempre esteve de costas. Não a América Latina como um todo, porque os de língua espanhola bem ou mal falam, discutem, entre acordo ou em desacordos, mas nós sempre estivemos de costas, né? Porque isso faz parte da nossa formação. Para podermos ser o Brasil que supomos que somos, fomos apartados, né, de irmãos e irmãs que estão aí do nosso lado. Tá, então, buscar fazer esse resgate, eu acho extremamente importante. Andar por essa América Latina, que tem excelentes intelectuais, acadêmicos, mas literatos, músicos, é muito, muito bacana para isso. E também vocês tiveram, para ti que vai trabalhar, Alessandra, com o tema de imigração, um tipo de mobilidade que é algo favorável, que é justamente essa mobilidade acadêmica, que é diferente de outros que têm que se locomover pelo mundo. E isso é importante tomar em conta para quem vai trabalhar o que tu vais trabalhar. Que uma coisa é quando eu quero, eu me mobilizo, vou a um outro lugar, nesse lugar eu estou sendo aceito, faço trocas de experiências, etc. E outra é quando a vida, ou a vida no sentido de uma realidade exterior a mim que me impõe isso. Ou é porque houve uma catástrofe ambiental, ou é porque houve uma catástrofe política, né? Ou é porque houve uma catástrofe religiosa, e algo externo a mim me obriga a sair deste lugar. Aí as minhas condições passam a ser radicalmente outra, né? No mundo, e a contradição exata disso é num planeta onde os humanos sempre caminharam, se não fossem as migrações, as navegações, né, as grandes caminhadas humanas, um planeta não seria como é. Então é um completo absurdo essa ideia de que existe fronteira. Não está em nós, está em alguns tipos de pessoa particular não gostar de se mover, outras tantas gostam de se mover. Isso deveria ser algo aceito, tá? Não imposto nem obrigatório por fora, e não imposto barreira também, né? Porque tem essas duas imposições. Essa de barreiras desnecessárias para quem gosta de se mover, tá? Ou essas barreiras necessárias para quem precisa se mover, que são coisas diferentes. Tá? Mas é isso, eu fico muito feliz, quem sabe as próximas migrações sejam para outros países, né? Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador. Dá para mandar vocês, eu conheço gente por vários lugares, dá para, vocês querem ir, né? É só dizer, estou indo, professores. Não, eu consigo os colegas aí também encaminhar vocês, não só para cá, mas para outros lugares, que eu também já tenho outras demandas e estou tentando encaminhar para outros lugares os colegas de vocês, tá? Então, a ideia, e eu acho que é importante que fique isso, porque esse vídeo, hoje nós estamos em período especial de provas do pessoal da graduação, o pessoal da graduação foi convidado também, tá? Os colegas das duas graduações em Direito
em relações internacionais, eu passei o convite, mas estão em período de provas, então esse vídeo vai para o ar justamente para que possam ver. É muito importante ter esses momentos, que podem ser mais duradouros ou menos duradouros em meses, né? E se aventurar nisso, tá? Para abrir horizontes, abrir espaços, a ideia é essa. Tá? Fico feliz que vocês tenham comprado essa ideia, se mobilizado para isso, estejam disponíveis para estar aqui hoje, porque isso vai valer também como crédito no curso, né? Pouquinhos, mas acho que poucos que valem muito pela experiência. Tá? E é isso, agradeço a vocês a disponibilidade de estar aqui hoje, terminando o semestre, nós estamos terminando o semestre também, recomeçando um novo cheio de proposituras novas. E quero dizer que o Vink já tinha conversado comigo também e contado, eles estão super animados, porque eu falo com a minha orientanda todos os dias, né? Então eu vim acompanhando muito pelo Vink, muito pelas mensagens que eu recebi, esse andar de vocês, né? E a Caroline acompanhei presencialmente. Tá? Então, para mim também foi uma grande experiência. Eu vivo junto, eu gosto muito disso. Tá? E depois a gente troca essas experiências e eu e o Vink vamos pensar agora num curso para ofertar a cara dele. Num curso concentrado para receber alunos de fora. Tá bom, pessoal? Vinícius, queres convidar os teus colegas para participar dos eventos lá com o Julio? Sabe quem está escutando? Claro, claro, professor. Quero aproveitar e só trocar rapidamente essa experiência. Deixa eu me centralizar um pouco na câmera aqui. Primeiro, foi um prazer ouvir os colegas, ouvir os relatos deles, dessa experiência que eu acredito ser uma experiência incrível e engrandecedora, tanto pessoal quanto para o curso, né? Isso é muito importante para todos nós. Ganhamos nós o mestrado e provavelmente todos os nossos futuros colegas e todos aqueles que estão fazendo com que esse curso cresça e alcance, enfim, que ele ocupe um espaço bem maior e, com certeza, isso vai chegar a galope pelo trabalho todo desenvolvido, né? Eu tive o prazer de ter sido selecionado pelo professor Julio também para poder colaborar com a construção desse congresso e o bacana dessa experiência é a inserção de pessoas com outras formações que não na área tanto das ciências jurídicas quanto das ciências humanas, quanto, né, ciências sociais aplicadas. O debate da última reunião foi super interessante, inclusive feito por um físico, né, que eu fui descobrir depois que a professora Sheila me falou, e de um técnico em mecânica do Equador. O pessoal super bacana, não teve problema nenhum a questão da linguagem. Eu entendo como nós, como brasileiros aqui, sendo na América Latina e na América do Sul, os únicos a falar português, tendo esse pequeno empecilho, né? Mas que não impede para que a gente consiga elaborar, consiga conversar, dialogar e principalmente pensar, né? Questões, temas importantes, principalmente na nossa visão da América Latina, que é a questão também dos direitos humanos, o que envolve também a Agenda 2030, enfim. Então, fica o convite, em breve esse congresso vai estar disponível, né? Estamos trabalhando professores, alunos, pensando a América Latina, pensando as nossas populações, pensando a Agenda 2030 e pensando principalmente os direitos humanos, que é importantíssimo dentro desses tempos que nós todos estamos vivendo, passando por estes momentos aqui, acho que no mundo inteiro. E só reforçando um detalhe que o Vitor colocou, né? Eu acho super importante valorizarmos os nossos pensadores aqui da América Latina como um todo, né? E tentar mudar um pouco essa coisa eurocentrista que existe, né? Que a gente sempre tem aquela visão de que vem da Europa é sempre melhor, do que vem da América do Norte é sempre melhor. E eu acho que as coisas não funcionam assim. Acho que tudo tem que ser aproveitado, mas nós temos que valorizar aqui também, que é o nosso espaço, que é o nosso local. Então, faço as palavras do Vitor as minhas, concordo plenamente com ele, e agradecer a oportunidade de poder falar rapidamente aqui com os colegas. Eu não esperava, mas espero
e conto com a presença de todos eles e aqueles que nos assistirem depois no evento, e é isso. É excelente poder escutar todos. O próximo a fazer essa falha é tu. Espero poder dividir também a minha experiência em breve com todos os colegas e que seja tão proveitosa quanto foi escutar os nossos queridos discentes aqui da turma 2022. Então, pessoal, boa noite, e para quem nos escuta depois, assim, saiba que o curso favorece a mobilidade, tanto a graduação quanto a pós-graduação, projeto da FADIR PPGD-JS. Obrigado, boa noite, bom descanso. Tchau, pessoal.